Na jornada espiritual da vida, encontramos nas Escrituras um guia divino que ilumina os caminhos da virtude e da retidão. A Bíblia não apenas nos revela o amor e a graça do Criador, mas também destaca claramente os comportamentos que o entristecem e desagradam. Conheça agora os pecados que, segundo a palavra de Deus, afastam a humanidade de sua vontade. O orgulho, considerado um dos 7 pecados capitais, é frequentemente abordado na Bíblia como uma atitude que afasta o homem de Deus e dos princípios divinos. Esta característica, mencionada em diversos trechos sagrados, é vista como uma barreira que separa o ser humano da humildade necessária para compreender sua dependência de Deus e manter uma relação saudável com o próximo. No livro de Provérbios, por exemplo, é enfatizado que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Essa passagem destaca a natureza destrutiva do orgulho, indicando que a arrogância e a presunção podem levar à queda e à perdição espiritual. A Bíblia ressalta que o verdadeiro entendimento da vida e a sabedoria vem da humildade, não da autoexaltação. O Novo Testamento também aborda o tema do orgulho, alertando para a importância de se humilhar diante de Deus e reconhecer a própria necessidade de redenção. Em Tiago capítulo 4, lê-se: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa passagem destaca a relação direta entre humildade e graça divina, indicando que o orgulho impede a aceitação da graça de Deus na vida do indivíduo. O exemplo mais marcante talvez seja o de Lúcifer, o anjo caído cujo orgulho o levou a rebelar-se contra Deus. Sua história, presente em Isaías e Ezequiel, serve como um alerta sobre os perigos do orgulho, mostrando como a autoexaltação pode levar à queda e à separação de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos uma clara exortação para que os crentes evitem o orgulho e cultivem a humildade. A humildade é vista como uma virtude que permite ao homem reconhecer sua fragilidade e dependência de Deus, promovendo a busca por uma vida reta e submissa à vontade divina. Portanto, a mensagem bíblica sobre o orgulho é clara. Ele é um obstáculo espiritual que afasta o ser humano de Deus, impedindo-o de experimentar a plenitude da graça divina. A humildade, por outro lado, é apresentada como uma atitude virtuosa que abre caminho para uma relação mais profunda com o Criador e uma vida pautada nos princípios divinos. A ganância, identificada como um dos pecados capitais, é tema recorrente na Bíblia, sendo abordada de maneira contundente em diversos trechos sagrados. Este pecado é caracterizado pelo desejo excessivo e desmedido por riquezas materiais, frequentemente resultando em atitudes egoístas e injustas. A Bíblia adverte contra a ganância, destacando suas consequências prejudiciais para a alma e para as relações interpessoais. Um dos versículos mais conhecidos relacionados à ganância encontra-se em Lucas 12, onde Jesus adverte: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Essa passagem ressalta a ideia fundamental de que a verdadeira essência da vida vai além da acumulação de riquezas materiais e enfatiza a importância de manter um coração desapegado dos bens terrenos. O apóstolo Paulo também aborda a ganância em suas epístolas, como em 1 Timóteo, onde declara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa afirmação destaca a relação direta entre a ganância e outros males, indicando que o desejo desenfreado por riquezas pode levar a comportamentos prejudiciais, como a exploração, a injustiça e a alienação espiritual. Outro exemplo notável é a parábola do rico insensato, presente em Lucas 12, na qual Jesus conta a história de um homem que, tendo acumulado muitas riquezas, planeja construir celeiros maiores para armazenar seus bens. No entanto, sua vida é requerida naquela mesma noite e ele é confrontado
com a futilidade de suas ambições materiais. A parábola ilustra vividamente os perigos da ganância, mostrando como a busca desenfreada por riquezas pode ser vazia e ilusória. A ganância, portanto, é condenada na Bíblia não apenas como um comportamento moralmente questionável, mas como um obstáculo espiritual que distancia o homem de Deus e dos valores do reino. A mensagem é clara. A verdadeira riqueza reside em valores espirituais e no relacionamento com Deus, não na busca incessante por bens materiais. A ganância é vista como uma armadilha que aprisiona o coração humano, impedindo-o de experimentar a plenitude da vida espiritual e do amor divino. A ira, um dos 7 pecados capitais, é abordada na Bíblia como uma emoção que, quando descontrolada, pode levar a ações prejudiciais e distanciamento dos princípios divinos. Diversas passagens sagradas destacam a importância de lidar sabiamente com a ira, orientando os crentes a buscar a paciência e a compaixão em vez de ceder a impulsos de raiva. O livro de Provérbios, por exemplo, oferece sábios conselhos sobre o tema, como em Provérbios 14. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Essa passagem destaca a ligação entre a paciência, ou longanimidade, e a sabedoria, enquanto adverte sobre os perigos da ira impulsiva, que muitas vezes resulta em comportamentos imprudentes. O Novo Testamento, por meio das palavras de Jesus Cristo, também trata da ira e do perdão. Em Mateus 5, Jesus alerta: "Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento." Aqui, Jesus enfatiza a gravidade da ira injustificada e destaca a importância de resolver conflitos de maneira pacífica. Outra passagem relevante está em Efésios, que aconselha: "Irai-vos e não piqueis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo." Essa orientação destaca que a ira em si não é pecaminosa, mas é importante controlá-la e resolver conflitos rapidamente para evitar que ela se transforme em ressentimento ou ações prejudiciais. A história de Caim e Abel no livro de Gênesis também ilustra as consequências devastadoras da ira não controlada. A ira de Caim em relação ao favor divino dado a Abel o leva ao terrível ato de assassinar seu próprio irmão, mostrando como a ira pode conduzir a caminhos de destruição e pecado. Assim, a mensagem bíblica sobre a ira enfatiza a importância de controlar essa emoção, buscando a paciência, a compaixão e a resolução pacífica de conflitos. A ira desmedida é vista como uma força que pode afastar o homem de Deus, levando-o a comportamentos pecaminosos e prejudiciais. A busca por uma vida marcada pela tolerância e perdão é encorajada, promovendo a paz e a harmonia nas relações interpessoais. A injustiça, abordada de maneira inúmeras vezes na Bíblia, é considerada uma afronta aos princípios divinos que fundamentam a justiça e a equidade. Diversos trechos sagrados alertam sobre os perigos da injustiça e destacam a importância de agir com retidão, compaixão e respeito pelos direitos e dignidade do próximo. No Antigo Testamento, em Amós 5, encontramos a poderosa declaração: "Corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene." Essa metáfora visualiza a justiça como algo vital, fluindo continuamente como um ribeiro, indicando a necessidade de uma prática constante e persistente da justiça na sociedade. O Salmo 89 também destaca a conexão entre justiça e retidão, afirmando que a justiça e o juízo são a base do teu trono. A benignidade e a verdade vão adiante da tua face. Essa passagem ressalta a centralidade da justiça nos atributos divinos, indicando que o próprio Deus fundamenta seu governo na equidade e na verdade. No Novo Testamento, Jesus Cristo, em Mateus 23, repreende os líderes religiosos de seu tempo, enfatizando a importância da justiça e da misericórdia.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. A Bíblia também destaca a necessidade de os governantes e líderes exercerem a justiça de forma imparcial, sem favorecimento. Provérbios exorta: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. A injustiça é frequentemente associada à opressão dos vulneráveis e à exploração dos menos favorecidos. O profeta Isaías, por exemplo, denuncia a injustiça social e destaca a responsabilidade de promover a justiça e a compaixão. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Em resumo, a Bíblia enfatiza a importância da justiça como um princípio fundamental na vida do crente e na sociedade como um todo. A injustiça é condenada como contrária aos valores divinos, e os fiéis são chamados a buscar ativamente a equidade, a compaixão e a verdade, refletindo assim a justiça que emana do próprio Deus. Recordemos que, apesar de nossas falhas, a graça divina é abundante e a misericórdia de Deus é inesgotável. Em nossos momentos de arrependimento sincero, encontramos a oportunidade de renovação espiritual e de uma jornada de crescimento na fé. Que esta reflexão não seja apenas uma análise crítica de nossas ações, mas um chamado à mudança e ao aprimoramento constante. Ao reconhecermos os pecados que desagradam a Deus, abrimos as portas para sua orientação, buscando viver de acordo com os princípios que Ele nos revelou. Que a luz da verdade continue a iluminar nossos caminhos e que, ao nos afastarmos dos pecados que entristecem o coração divino, possamos nos aproximar da verdade, da justiça, do amor e da graça que emanam de Deus. Que cada passo na jornada da fé seja guiado pela busca constante de uma vida que honra e agrada ao nosso Criador.